Alô, turma, um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV nessa tarde de sexta-feira, dia 3 de março de 2023. Estamos chegando em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil que pode fazer você antecipar o dinheiro do fundo de garantia. Dá uma olhada, vê se o fundo de garantia está depositado. Se ele estiver depositado, você pode antecipar essa grana. O telefone está passando aqui embaixo. É só você ligar, entrar em contato pelo WhatsApp e eles têm expertise para isso. Você em 24 horas tem o dinheiro na conta e aí você faz o que quiser com ele. O dinheiro é seu. Mais Ágil, patrocinando o Boletim AV. Olha, as coisas estão voltando à normalidade. Depois de muito tempo, o Vasco volta a ter jogadores convocados para a seleção. Não só a seleção brasileira, como para as seleções estrangeiras. O último havia sido Luan, zagueiro que hoje está no Palmeiras, para a seleção brasileira. E seleção estrangeira, Matias Galaça, mas também com mais representatividade, Martin Silva, o goleiro uruguaio. Agora, o Vasco tem 2 jogadores convocados para as seleções nacionais. O lateral direito Puma Rodrigues, convocado para 2 amistosos no final do mês com a seleção uruguaia. E hoje, o volante Andrei Santos, que está emprestado ao Vasco, jogador do Chelsea, também foi convocado por Ramon Menezes para o amistoso do dia 25 de março contra o Marrocos. Andrei Santos, que fez um grande sul-americano, foi um dos grandes destaques da conquista da seleção brasileira e que ontem foi regularizado. Está apto para estrear domingo no jogo contra o Flamengo. Aliás, o técnico Maurício Barbieri está desenhando mudanças no time. E uma das grandes mudanças deve ser a entrada, sim, de Andrei Santos. O jogador está em forma, está atuando. O Campeonato Sul-Americano foi até o dia 12 de fevereiro, portanto, ainda tem pouco tempo. Ele manteve a forma, as atividades, é jovem, não tem problema de ritmo, muito pelo contrário, praticamente não teve férias e o Andrei Santos está apto. A ideia seria reforçar o meio-campo com a entrada do Barros ao lado do Rodrigo, até por conta de pegar um adversário muito forte, que é o Flamengo, muito forte no meio-campo, com jogadores de muita movimentação, de muita técnica, é bom combater. Mas, de repente, o Barros, que vem jogando muito bem quando entra, de muito talento, fica no banco, espera. Por quê? Porque o Andrei Santos deve estrear e deve ser o titular ao lado do Rodrigo. O Rodrigo dificilmente vai sair do time do Vasco nesse instante. É um volante mais posicional, um jogador de muita força e que tem ganho a confiança do técnico Maurício Barbieri. Com essa situação, os volantes Andrei Santos e Jair são jogadores que vão sair mais para o jogo, vão ter mais chegada no ataque. O Vasco fica com o meio-campo bem povoado, bem forte na marcação, mas com muita capacidade, tendo Jair e Andrei Santos, 2 daqueles volantes box-to-box. Jogadores que chegam na área, fazem gols, enfim, vai ter o meio-campo reforçado, com Gabriel Peck pelo lado direito, Pedro Raul no comando do ataque e na ponta esquerda, Alex Teixeira, fazendo aquela função de ponta meia, dando ao Vasco uma consistência muito parecida do jogo com o Fluminense, mas muito mais talento. A gente vai tirar Barros e Galaça daquele jogo para a entrada de Andrei e também de Jair. Além disso, o técnico Maurício Barbieri tem ótimas opções à disposição para esse jogo. O zagueiro Manu Capasso, que a princípio não vai fazer a sua estreia como titular, ainda demanda de entrosamento e até mais de treino, mas deve ser relacionado para a partida. Além de Figueiredo e Marlon Gomes. Figueiredo, que já está há um tempo machucado, é um jogador muito interessante, jogador de versatilidade, joga por dentro, joga por fora, começou a temporada como volante, enfim, é um jogador que Barbieri confia demais. E Marlon Gomes, talentosíssimo jogador, que fez um grande sul-americano, foi um dos artífices do Vasco no ano passado, na campanha do acesso à Série A, acabou se machucando na penúltima rodada do sul-americano, ficou de fora das 2 últimas rodadas, mas é um jogador que está recuperado, de muito talento, vinha inclusive na pré-temporada, no início dos treinamentos em dezembro, com o Maurício Barbieri nos jogos-treinos, atuando como titular, jogando um pouco mais avançado até pela direita, e o Marlon Gomes também será uma ótima opção. Uma outra opção, o zagueiro Robson, que também está recuperado e, a princípio, pode ir para o banco de reservas. O que acontece agora é que o Maurício Barbieri tem um cardápio vasto. Por exemplo, no gol, Léo Jardim é o titular, inclusive herdando a camisa 1 do Thiago Rodrigues. Mas o Ivan, será que pode ter chance? É ótimo esse tipo de dúvida. Paulo Henrique, lateral direito, jogador que foi contratado junto ao Galo, foi apresentado, também deve ir para o jogo. É um time mais encorpado, com jogadores bons em todos os setores, dando um ânimo para o Vasco conseguir vencer o Flamengo, um adversário sempre muito difícil,
O Flamengo vem mesmo em fase ruim com bom time, com um time capaz de fazer frente. Talvez nesses últimos anos seja a primeira vez que o Vasco esteja com uma equipe mais competitiva. Se a gente for colocar aqui a tendência de time, o técnico Maurício Barbieri deve escalar Léo Jardim, Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Piton. O meio de campo com Rodrigo, Andrei, Jair, Alex Teixeira, Pedro Raul e Peck. Se você for colocar no banco de reservas, Ivan, Paulo Henrique, Capasso, Robson, Anderson Conceição, Marlon Gomes, Figueiredo, Barros, Eric Marcos, Nenê, De Luca, Galarça. É um banco bem fortalecido que o Vasco vai ter, Ignaldo, enfim, um banco bem fortalecido, e isso anima, porque o Vasco vai tentar quebrar essa sequência aí. São 24 jogos nos últimos 7 anos, com o Vasco tendo apenas 3 vitórias. A última foi em 2021, o Vasco venceu o Flamengo por 3-1, mas em 2022 foram 3 confrontos e o Vasco não venceu absolutamente nenhum dos 3 confrontos. Questão de torcida, o setor sul praticamente esgotado, a torcida do Vasco comprando todos os seus ingressos. Para quem achava que a torcida do Vasco não iria, tá aí, a torcida do Vasco esperou a venda física para poder comprar. E você que ainda não trocou o seu ingresso, troque, é até amanhã para trocar em São Januário e no Maracanã, com mais bilheterias. No domingo é possível também, de 10 às 17 horas, você trocar também o seu ingresso ou até comprar, seja no Maracanã, seja em São Januário, mas aí com um número menor de bilheterias. Logo mais no News, prometo a vocês, vamos trazer um amplo material, uma entrevista exclusiva com o goleiro Léo Jardim, que vai falar do gol de Germancano, do gol contra o Boa Vista, não fugiu de nenhuma pergunta, vai falar sobre sua história, sua carreira, formação na Europa, conceitos de goleiro, relacionamento com os goleiros do Vasco hoje, com o Ivan e com o Rolls, enfim, uma ótima entrevista com o goleiro do Vasco, Léo Jardim. Vamos ouvir também Abel Braga, que vai falar da frase emblemática quando chegou ao Vasco agora. Torcedor do Vasco não vai mais sofrer. Domingo é um jogo duro. O Vasco vai sofrer no domingo? Vamos ouvir o Abelão, que também vai falar de Pedro Raul. Ele quis falar sobre o Pedro Raul, às vezes criticado, porque perde gols. A gente vai ouvir todas as informações dadas pelo Abel, diretor técnico do Vasco da Gama, além de mais detalhes do treino, convocação de Andrei Santos, convocação de Puma Rodrigues. Tem muita coisa, muito material logo mais no News. Aproveitando aqui para agradecer as inúmeras e muitas mensagens que recebi hoje de manhã no Acorda Vascaíno. Tenho recebido também nas redes sociais, através do @avascaínos, de felicitações pelo meu aniversário. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui e um prazer também receber as mensagens de todos que têm tanto carinho por mim e principalmente pelo canal. Um grande abraço, a gente se vê logo mais. Foi o Boletim AV em nome da Mais Ágil. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!